Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, consoante o momento em que estejas a ver este vídeo e a participar, ou depois, no conteúdo já consolidado. Que sejas muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. Vamos falar sobre mais um ângulo, mais uma diferenciação de propósito de vida, desta vez sobre esse conceito de bagagem. Quando estamos prestes a fazer mais uma volta na espiral que é a nossa viagem propositada por esta vida. Eu espero que este ângulo seja mais um ângulo, mais uma diferenciação que te possa ajudar então a libertares mais do entendimento e por que não? E por que não da decisão do compromisso, da expressão autêntica, benévola de quem és. E portanto é nesse sentido que esta transmissão nos deve servir. E eu penso em tantos de nós que nos deixamos seduzir por uma sociedade que embala sobre roupagens de transformação todo um conjunto de experiências de consumo que, na verdade, no final do dia, infelizmente, a probabilidade de nos devolverem uma sensação de andarmos às revoltas numa roda, ou como também traduz a expressão em inglês na rat race, infelizmente é imensa. É imensa a possibilidade de acharmos que estamos a fazer aquilo que é devido, quando na verdade nos estamos a enganar a nós mesmos. Infelizmente a probabilidade é alta de nos deixarmos seduzir pelo apelo daquilo que os outros vão pensar das escolhas que a gente faça, pelo apelo da narrativa que vamos usar ou deixar de usar para apresentar àqueles com quem interagimos, seja a nossa família, seja os nossos amigos, colegas ou ex-colegas. Vamos, fundamentalmente, ser tentados neste caminho a cair na armadilha de preparar uma narrativa, um filme, se quisermos, de algo para os outros verem e para justificarmos as escolhas que fazemos muito mais do que para gratificarmos a nossa necessidade profunda de seguirmos em frente, de prepararmos a nossa prontidão para caminhar entregues e comprometidos então com essa expressão do nosso melhor, que é uma grandíssima aventura que não pode ser codificada ou empacotada numa viagem turística, nem num destino qualquer de eleição, nem num curso, nem num livro, nem num conjunto de livros, nem em qualquer experiência externamente considerada como tal e que não tenha o melhor do nosso compromisso. E portanto aqui, nesta transmissão que eu vou procurar é lidar e peço-te, por favor, tens alguma questão que faça sentido considerares em relação com o título, com o que estás a ler, com isto que acabaste de ouvir? Alguma questão que tu tenhas sobre como fazeres as malas para dares então o salto para a próxima etapa da tua vida? Sob duas grandes perspectivas possíveis. Primeira, as malas de encerrares e trazeres o melhor que exista para trazeres dessa etapa que está prestes a encerrar-se ou que queres tu que se venha a encerrar. E numa segunda perspectiva, então a perspectiva de avançar com a mala para o que vem. Portanto, a primeira mala é uma mala do passado, daquilo que trazemos, então, connosco, das experiências que vivemos e que queremos, ou que vamos, imperativamente, ou escolhemos deliberadamente deixar para trás. E a segunda mala, uma mala da preparação, então, da aventura, das aventuras que nos esperam, das aventuras, dos caminhos que temos pela frente, que, se estamos a entrar em territórios novos, são, por definição, incertos. Por definição, não são codificáveis. Por definição, não podem estar em roteiros turísticos, não podem estar no destino A, B, C ou D, não pode estar nas linhas A, B, C ou D desse livro, nem nas palavras A, B, C ou D desse curso, desse suporte do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, o que seja. Pode vir beber de todas e qualquer uma destas referências que eu falei, mas não pode ser encontrado nos externals, não pode ser encontrado na parte externa, na casca, na capa desses elementos, mas sim
no significado mais profundo que extraímos deles. E, portanto, a minha pergunta é, tens alguma observação que faça sentido fazer? Alguma questão, algum ponto de vista que queiras trazer sobre esta questão de fazer as malas? E diferenciado, então, nesta perspectiva das duas malas, a mala de saída, ou de fecho, se quiseres, do passado, e a mala de abertura, ou de lançamento do futuro que se faz presente, no momento, então, que ativamos essa decisão de partirmos rumo a territórios, paragens que nos possam devolver aquilo que nós precisamos, e não estamos a ativar um arquétipo que podem ser vários arquétipos. Pode ser o arquétipo do sábio, pode ser o próprio arquétipo do peregrino ou da peregrina e do buscador, pode ser o arquétipo também do guerreiro, pode ser o arquétipo do libertador. Todos eles vão ativar dimensões distintas consoante o tipo de experiência principal que subjaz a esse fecho, há a grande necessidade que esse fecho está a ativar na nossa vida, para depois então ativarmos o arquétipo os arquétipos do lançamento, que pode ser o arquétipo do peregrino, que eu já falei, do buscador, pode ser o arquétipo também do sábio, porque não? Pode ser o arquétipo do guerreiro ou da guerreira, se quiseres, de que está disposto a lutar e a persistir no caminho do seu sonho. E podem ser outros arquétipos que também fazem sentido considerar. Pode ser do rei ou da rainha fundador, pode ser do criador, pode ser do regente, etc, etc, etc. É um tema muito rico que podes investigar. Eu recomendo vivamente que estudes arquétipos. Os arquétipos têm imensas lições que nos ajudam então a desempenhar. E eu já falei nisto noutras transmissões. Investiga mais, vê aqui na minha cronologia, ou então envia-me um e-mail e eu tenho todo o gosto em partilhar contigo. Quais? E já vejo o teu comentário, Leonil, e vou já lê-lo. Ora então, sim, há muitos tipos de malas a que deve andar connosco, a que devemos guardar para quando necessário, a que deve ficar na garagem para ter aquilo que já foi útil, mas que por vezes é necessário, mas não deve estar no nosso foco de pensamento, e aquela que deve ser deixada num qualquer ponto de solidariedade porque não nos serviu e não nos faz falta nenhuma. Boa, sim, diferenciaste as minhas duas malas que eu considero mais estruturais, como se fossem dois pilares, então, do nosso templo da busca propositada, por assim dizer, não é? Em malas com mais praticalidade, com mais especificidade, tendo em conta os contextos onde nos inserimos. Portanto, só te posso agradecer por teres feito esse belíssimo comentário. E claro, sim, faz todo o sentido perspectivarmos então o que é que estamos a colocar na mala, o que é que estamos a trazer da nossa mala e o que é que estamos a pôr na nossa mala. Será que estamos só a pôr os objetos que fazem parte dessa mala? Será que só levamos as narrativas externas a transitarem de cena em cena, como se fosse um filme? Ou será que não é a parte mais importante dessa mala? Será que não é aquilo que não se vê? Será, pergunto-te eu, será que o mais importante dessa mala não será a pegada, a impressão que essas experiências deixaram em nós? Os sentimentos, as emoções associadas às memórias e às recordações? Que tipo de sentimentos, que tipo de memórias são? Que tipo de corpo emocional é ativado em nós quando pensamos no que estamos a deixar para trás ou naquilo que nos propomos encontrar pela frente? E, obviamente, depois existe mais uma outra diferenciação dúplice, que é muito útil para nos ajudar a simplificar a perspectiva. Essa sensação, esse corpo emocional, é um corpo emocional que está a ser ativado pela inspiração, pela aspiração, de facto, a descobrirmos o nosso propósito e vivermos o nosso propósito, essa expressão criativa autêntica de quem somos. Ou, para simplificar, a ativar o nosso amor, como se diz muitas vezes, ou é algo que está a ativar ao lado dos mais relacionados com a racionalização, com o instinto de sobrevivência, com a necessidade de segurança. E que, em termos de narrativa, em termos do estado emocional e do corpo emocional que nos tende a ativar, que podemos chamar de medo. Para simplificar também. Só cada um de nós é que poderá saber. Quando está a considerar do que é que estamos... Eu lembro-me uma vez, postei aqui nesta plataforma em que estou a fazer a transmissão, uma foto de corrida. E tenho uma ex-colega e namorada também que me perguntou naquele momento do que é que tu estás a fugir. E esta pergunta deve ter sido em 2009, não sei.
E eu, na altura, não foi um misto de... Não dei grande importância à pergunta, com uma ligeira, eu devo confessar, uma ligeira irritação, que precisamente me devolvia então para aquilo que eu estava a precisar de entender naquela altura, que era precisamente isto. O que é que eu estava a ensaiar no exterior, mas que me faltava fazer esse movimento no interior para libertar então novas cenas de próximos episódios da minha vida, da minha narrativa. E claro, e olhando para trás, era precisamente a relação com a incerteza e com o desconhecido que estava em causa. E a relação também com uma necessidade, uma vontade, um desejo de agradar aos outros. E evidentemente também havia uma certa... vínculos que eu mantinha e que todos nós mantemos de uma forma ou de outra, mas que ali estavam, como muitos de nós também podemos reconhecer, rígidos, mais cristalizados e que não estavam a ser moldáveis o suficiente para entender que a primeira e última autoridade sobre as decisões que eu deveria tomar para a minha vida sou eu. Era eu, e que naquele contexto eu estava a ser desafiado então a entender quais os alicerces da minha tomada de decisão. E quando penso que 2 anos mais tarde eu comecei a fazer este tipo de reflexões, apoiado por outros trabalhos de desenvolvimento do humano que estava a fazer na altura, além das leituras e do percurso natural que eu estava a trilhar, a me ter levado a culminar então nesse ponto, então eu cheguei ao entendimento de facto de que não haviam fatores fortes o suficiente que bloqueassem o imperativo de avançar. E, como também já foi reconhecido por outros professores do desenvolvimento humano, nomeadamente Tony Robbins, a dor de eu ficar onde eu estava tinha-se tornado superior à dor antecipada da incerteza de dar o salto e de procurar. E depois, obviamente, eu fiz questão de ampliar os incentivos com uma narrativa que aumentava o investimento e o compromisso e a esperança e a visão do sonho e a capacidade de locomoção que essa visão para o que eu queria alcançar da minha vida me dava para avançar. E no final do dia, acredito eu, em conjunto com o desenvolvimento das circunstâncias, foi isso que me levou a avançar. E acredito também essa experiência foi absolutamente decisiva para me capacitar, por ter atravessado essa mesma situação, para depois mais tarde ajudar outros a desbloquearem os seus caminhos e a darem os seus saltos múltiplos e variados. Tem pessoas que passaram da área da estética para a área do desenvolvimento humano, ou que passaram da área da engenharia para a área da culinária, ou da área da consultoria para a área do lifestyle e da moda. E só para dar alguns exemplos. Portanto, transições aparentemente radicais. E, obviamente, com responsabilidade de reconfiguração e de aquisição de novas competências. Sim, obviamente. Libertação e entendimento de novas capacidades. Fundamentalmente, ajuste de sistemas de crenças, de formas de ver a vida, para se tornarem mais adaptáveis, mais flexíveis, mais disponíveis, para criarem a vida em parceria com o universo, ou co-criarem então a sua melhor vida. E então terem a noção do que é que tinham de bagagem, que traziam do passado, não só de pesos e desvantagens, mas como um todo, de ativos prontos a serem utilizados. E fundamentalmente de elementos e dinâmicas que já tinham podido experienciar e entenderem de uma forma mais clara que numas circunstâncias podem de facto ser ativas e noutras podem ser passivos, ou posto de outra forma. Aquilo que nos suporta também pode ser aquilo que nos prende. Aquilo que nos mantém também pode ser aquilo que nos retém. E sermos capazes de fazer este tipo de raciocínios com tudo aquilo que faz parte das nossas vidas. Não apenas com aquilo que gostamos, não apenas com aquilo que chamamos de qualidades, não apenas com aquilo que é mais agradável, é melhor para postar nas redes sociais, é melhor para falar aos amigos, é melhor para falar no café, para exaltarmos É sempre muito fácil exaltarmos aquilo que é agradável, aquilo que nos enobrece aos olhos dos outros. Mais difícil, mas imensamente mais valioso e potente é a disposição que nós temos de encarar
as nossas limitações, os nossos shortcomings, as nossas faltas, as nossas crises, as nossas humilhações, as nossas mágoas, e partilhamos ou não partilhamos com os outros, nomeadamente nas redes sociais. Isso era interessante alguém que se lembrasse. Eu não sei essa proposta de valor, como é que ela podia ser rentabilizada, mas é interessante que alguém se lembrasse de criar uma rede social das desilusões, dos fracassos, vinculada e ligada às lições que essas desilusões, que esses fracassos, que essas limitações, que essas crises trouxeram. Sim, para darmos então esse volte-face positivo, transformador, da alavancagem das dificuldades, alquímico dessas dificuldades, limitações, shortcomings, o que a gente lhe quiser chamar. Acho que poderia ser interessante. Como é que este modelo de negócio seria validado ou não? Eu não sei. Se tiveres alguma ideia, experimenta comentar aqui como é que poderíamos suportar, em termos de um modelo de negócio, uma rede social que considerasse a mala da nossa vida como um todo. Como processar e trabalhar assumindo individualmente as nossas bagagens, as nossas dificuldades, de uma maneira consistente e positiva, sem ser só enquadrada numa narrativa fantasiosa do que é viver e do que é viver em comunidade e sociedade. Certo? Eu tenho algum quid pro quo com as redes sociais, porque tenho um conjunto de limitadores e de balizas relativamente ao meu comportamento que eventualmente eu mesmo deveria rever, mas para ser franco não me apetece. Para ser franco, não tenho uma bitola para mim que é partilho aquilo que eu acho que posso efetivamente colocar ao serviço e que de uma forma significativa me honra a mim e honra aos intervenientes, contando o mais possível a história toda, com as devidas ressalvas, evidentemente, pelas questões de privacidade. E se me acompanhas nestas transmissões, então sabes que já fiz várias menções a histórias e episódios em que não identifiquei os intervenientes, precisamente por estes motivos que acabei de referir. Mas então, qual é, e veja aqui mais uma vez o teu comentário, e vou lê-lo já de imediato, Leonila, e também mais difícil é elogiarmos para connosco os feitos e façanhas que muitas vezes fazemos, superamos, e não nos consciencializamos ou adquirimos realmente. Só posso dizer que tens toda a razão. E para muitos de nós, em especial para aqueles de nós que possamos sofrer de algumas inclinações de perfeccionismo, de exigência, de eventualmente também de autoestima, de estarmos em contacto com narrativas que podem, elas mesmas, não reconhecer o nosso valor, porque não reconhecem o delas, muitas das vezes, e claro, obviamente refiro-me a pessoas que nos sejam próximas e que não têm propriamente uma atitude de alavancagem das suas forças e das nossas, em termos do discurso corrente. E nós sabemos que existe muita cultura do coitadismo, como lhe podemos chamar, uma cultura de que as pessoas, para simpatizarem e solidarizarem umas com as outras e para gerarem conexão, geram conexão a partir das dificuldades e das agruras da vida, em vez de o fazerem a partir das coisas boas, e muitas das vezes, também penso eu, porque é mais seguro e é mais fácil criar empatia assim, porque podemos evitar alguns outros males sociais, como, por exemplo, invejas, ciúmes, etc. Mas não deve, penso eu, ser assim. Em termos de melhor possibilidade, quer dizer, deve porque é o que é. Enquanto não houver uma mudança de consciência que deliberadamente altere isso, não há razão para esperar melhor. Mais um comentário teu, Leonila. Quanto a essa opção das redes sociais, penso que não precisamos de mais redes, simplesmente de implementar a mentalidade certa sobre o que deveríamos partilhar ao serviço de todos. Concordo. Mas se aparecesse, talvez, aqui nas minhas cogitações, se aparecesse uma rede com uma proposta de valor muito específica em torno dessa conversão de negro em alvo, ou em branco, para pensar também um pouco nos processos alquímicos, não é? Que passa por várias fases, e eu já falei aqui sobre isto, até chegar ao branco, passa por várias cores distintas, entre elas o vermelho e o negro, e eu acho que, evidentemente, que é uma questão de mentalidade. O que eu estava aqui a falar era em termos de um sistema, um contexto, que, por novo que fosse, já facilitasse
isto é aqui uma ideia, obviamente, não é? Que facilitasse, então, a postura e o ponto de vista, a mentalidade da pessoa à cabeça que sabia, então, que estava a ter essa oportunidade de gerar conexão a partir de uma partilha que iria ser equacionada e enquadrada em termos desse valor, que é converter as dificuldades em oportunidades, ou partilhar as dificuldades tal como são e depois poder interiorizar eventuais lições que ouvisse. Sim. Mas e portanto, então, nesta dualidade básica, nestes dois pilares, entre bagagem do passado e bagagem do presente para o futuro, não é? Então nós podemos enquadrar, mais uma vez, como se fosse o tal símbolo de infinito, e podemos pensar, então, que no presente e no aqui e no agora estaremos, então, a ativar ambos os tipos de narrativa e estaremos a responsabilizar-nos pelo tipo de significados e interpretações que fazemos, pelo tipo de empoderamento que essas interpretações nos permitem alcançar e por uma visão, obviamente, lúcida da realidade face a isso. E, obviamente, mantermos completamente disponíveis para ajustar as malas, para ajustar essa bagagem emocional, essa bagagem interna, para ajustar essas viagens, essas transições, para que não caímos nos erros que eu identifiquei no início. E infelizmente já vi várias pessoas, inclusive pessoas próximas, caírem nesses erros. Caírem nos erros de acharem que, de facto, comprar uma viagem, ou entrar numa viagem, ou comprar um livro, ou comprar vários livros, ou comprarem cursos, fazerem cursos, uns atrás dos outros, sem saírem do mesmo esquema, sem saírem das mesmas formas de estar na vida, sem se colocarem em causa, sem aceitarem ajustar e sem terem impecabilidade em integridade, verdadeiramente pagar o preço por vivermos a expressão criativa autêntica de quem somos. E quem nunca? Nunca eu cometi esses pecados. Acabei de falar sobre um pecado no início da transmissão. Mas sim, todos juntos podemos nos colocar em causa nesse sentido. Veja aqui mais um comentário teu, Leonila, com uma entrada de implementação. Sim, parece boa ideia. Há algum empreendedor digital social por aqui? Vamos lá lançar mais uma plataforma. Espero eu. Uma plataforma sem surveillance e sem coisas mais estranhas que poderemos eventualmente argumentar e podemos associar a informação que é pública e foi pública. Agora ocorreu o escândalo Cambridge Analytica, se quiseres investigar, mas não tem necessariamente de ser assim. A maior e a mais eficaz rede social que sempre houve ao longo do tempo, e maior não necessariamente em headcount, ou em número de inscrições ou de participantes registados, mas em impacto, sempre foi a teia da civilização humana, a capacidade que de facto nós, seres humanos, temos e fomos aprimorando para nos conectarmos uns aos outros, para operarmos em comunidade e gerarmos valor para todos. Infelizmente tem havido imensas fragilidades e fraquezas nesses processos, porque sabemos que a repartição, a distribuição dessas riquezas geradas tem sido imensamente desigual e tem sido imensamente injusta também. Mas, no entanto, é essa capacidade gregária que nós temos, essa capacidade de nos unirmos para nos articularmos e nos sincronizarmos em dimensões que façam sentido para nós, que tem sido a nossa grande força. E eu acredito que será essa grande força que nos vai manter no caminho, ou vai ser a falta de capacidade de pormos as mãos juntos no leme e invertermos o curso daquilo que parece ser neste momento, em várias dimensões absolutamente decisivas, um Titanic da nossa civilização, que vai a caminho de um iceberg definido por várias realidades, como crise ambiental, como crescimento das desigualdades, falta de verdade na participação cívica
de todos. E outros temas, já nem sem falar sobre a pobreza extrema, sobre todo um conjunto de diferenças que, em termos do stock, do inventário de recursos globais da nossa espécie, já estariam mais do que resolvidas. Se então as questões da distribuição equitativa desse mesmo stock de inventário, de recursos, de meios, estivesse a ser assegurada, respeitando, evidentemente, a diferença de méritos individuais. Eu acredito, evidentemente, na meritocracia, mas acredito numa meritocracia compassiva. Sem haver um mínimo de limiar de acesso a tudo aquilo. E é tão pouco. E é tão pouco, em termos daquilo que são os recursos globais disponíveis. De tudo aquilo que permita a um ser humano ter uma legítima igualdade de oportunidades de base, sem isso assegurado para todos, e ainda não está, como se pode falar em verdadeira democratização do mérito, do acesso ao mérito? Fica a questão, já escapa aqui um pouco da tónica da transmissão. Fundamentalmente, então, a tónica que eu queria centrar então era estes dois pilares. A bagagem que trazemos das nossas experiências, fundamentalmente associada ao passado. A outra bagagem, a outra mala que podemos criar com a nossa inspiração, com a nossa aspiração dos sonhos e dos projetos que associamos ao nosso futuro, e de todos extrairmos os elementos, as dinâmicas para gerarmos avanço, alavancagem, então nessa expressão criativa autêntica de quem somos, e lidarmos com todas as dimensões necessárias, indispensáveis para que o nosso melhor venha à tona. Por hoje é tudo, e por esta semana é tudo. Amanhã não vai haver transmissão. Resta-me desejar-te que tenhas um excelente final de semana e bom fim de semana quando o tiveres. Namasté! Até para a semana!